Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van. Hoje, 31 de outubro, Halloween, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, o Dia das Bruxas. E eu vou trazer hoje as minhas memórias de infância de duas bruxinhas que eu curtia demais nas histórias Disney, que não são bruxas más, de verdade, né? São bruxas muito engraçadas, divertidas e um pouquinho gananciosas, talvez, como a Maga Patológica. Estamos falando aí de Maga e Min. Maga Patológica e Madame Min. As bruxinhas Disney foram criadas lá nos anos 60 e eu trouxe então esse encadernado aqui da época da Abril com uma coletânea aí das histórias das bruxinhas e trouxe também algumas lembrancinhas minhas aqui, que eu vou comentar algumas historinhas bem legais que me marcaram aí na infância. Bem-vindos ao Halloween com Maga Patológica e Madame Min da Disney. Aqui no canal muito sobre a coleção Carl Barks, né, que eram histórias que eu gostava muito do Donald, de Patópolis, do Tio Patinhas, e uma das criações, e uma das últimas criações de Patópolis do Carl Barks foi a vilã Maga Patológica, né? É inspirada aí, ela parece ser uma personagem italiana, né? Este encadernado fala um pouco aqui sobre a primeira aparição dela, né? Inclusive a primeira história onde ela aparece está neste encadernado e na coleção Barks também, para quem está fazendo a coleção Barks. Mas a Maga Patológica é uma feiticeira que foi aí, claro, mudando um pouco, né, durante os anos, mas ela foi criada em 62 pelo Carl Barks, 61, na história O Toque de Midas, do Carl Barks, né, que é a estreia da Maga Patológica, inclusive um ótimo nome em português, né, eu gostava muito, Maga Patológica, né, que ela era, em inglês é Magica the Spell, então acho que em português ficou até mais legal, Maga Patológica. E ela fez muito sucesso aqui no Brasil também, com a Madame Min, que é a melhor amiga dela. Mas a Maga Patológica começou, então, nessa história aqui, O Toque de Midas, onde ela tenta enganar o Tio Patinhas para conseguir a moedinha número 1, né? A moedinha número 1 é a moeda mais importante do Tio Patinhas, que foi a primeira moeda que ele ganhou trabalhando, né? Que ele guardou como um amuleto da sorte para conseguir depois toda a fortuna dele, né? E a Maga Patológica, por alguma razão, que eu nunca entendi muito bem, esse amuleto do Tio Patinhas, ela acredita que pode dar aí outros poderes para ela, inclusive para ela fazer fortuna, né? O Carl Barks dizia que ela era uma personagem bem gananciosa, ambiciosa, né? Com dinheiro. Então, até o primeiro nome da história é O Toque de Midas, né? O rei que transformava tudo em ouro. Então, ela foi inspirada aí em algumas artistas italianas, a Maga Patológica, né, da época, como do Barks, e também na família Adams, a Mortícia Adams, né, a mãe da família, também foi uma referência visual, né, para a aparência da Maga, né? Então nós temos aqui, ó, Maga tem pensamentos maléficos, disse Barks numa entrevista concedida em 1993. Ela é gananciosa. Então aqui fala um pouco, né? Ela é uma personagem tão italiana, né? Como morando lá no Monte Vesúvio. E ela, quem conhecia ela mais aqui no Brasil, conhecia mais também como vilã dos DuckTales. Quem lembra aí do desenho dos anos 80. DuckTales, né, os Caçadores de Aventura, ela era uma vilã recorrente, assim, junto com os irmãos Metralha, né, com os outros rivais e inimigos do Tio Patinhas. Então ela aparecia muito, né, nos desenhos. Para quem assistiu o desenho dos anos 80, ela estava lá sempre querendo roubar a moedinha número 1 do Tio Patinhas. E foi muito bem, né, na animação. Ela fez muito sucesso. E aqui no Brasil ela fez muito sucesso também nos anos 80. Então aqui tem uma coletânea de histórias muito legais delas. Ela fez sucesso aqui no Brasil junto com a Madame Min. Madame Min é essa bruxinha aqui
de cabelos arrepiados. O gato dela ali, que se chama o Mephistopheles, é uma bruxinha que surgiu nos anos 60, também no desenho da Disney, no longa-metragem A Espada Era Lei, né? Que é a história do rei Arthur. E ela apareceu, inclusive, enfrentando o mago Merlin naquela animação, e depois foi para os quadrinhos, né? Então não é uma criação do Barks, mas é uma personagem muito engraçada. Principalmente as histórias produzidas no Brasil, né? O que eu coloquei até no título, e as bruxinhas brasileiras, porque as duas personagens fizeram muito sucesso aqui no Brasil também, na década de 80, no final dos anos 80, quando eu comecei a ler os gibizinhos mensais. E claro, estourou o DuckTales na televisão, né, no SBT. Tinha também lá o DuckTales do Nintendinho, videogame, né, que a Maga é uma das principais vilãs, fez muito sucesso também. E a bruxinha que é a Madame Mim, eu achava muito engraçada. Ela é apaixonada pelo Mancha Negra, que é esse vilão aqui. Eu conhecia na época como um vilão dos gibizinhos do Mickey, né? E aí é muito engraçado porque a Madame Mim é apaixonada pelo Mancha Negra e fica tentando fazer alguns feitiços para conquistá-lo e se casar com ele, né, para que ele se apaixone por ela também. E ela é a melhor amiga da Maga Patológica. Inclusive aqui nesse encadernado também nós temos a primeira história onde apareceu nos quadrinhos a Madame Mim, e a primeira história onde as duas estão juntas, né? Onde elas aparecem como amigas. Temos aqui a estreia da Madame Mim, que é a história O Reino Enfeitiçado, né? E o primeiro encontro da Maga e da Mim é duas bruxas contra um zilionário. Então nós temos aqui todas as fichas, né, dessas histórias. E muitas dessas histórias eu li nos gibizinhos lá, quando eu tinha no finalzinho dos anos 80, até vou mostrar aqui. Por exemplo, este é o Almanac Disney, exemplar de assinante, vocês vão ver aqui, ó, esse que eu achei. Eu tinha aquela assinatura onde vinha um Almanac Disney por mês, um do gibizinho do Mickey, do Donald, do Tio Patinhas, da Margarida, etc. E era muito comum as histórias neste Almanac Disney, né? Como vocês estão vendo aqui, a Mansão Enfeitiçada é a primeira história, onde já está ali a Maga Patológica e mais um dos seus planos para tentar surrupiar aí do Tio Patinhas, a moedinha número 1. E eram histórias bem engraçadas, e principalmente as histórias produzidas no Brasil, né? Tinha muitas histórias da Maga Patológica com os roteiros do Barks, claro, né? Do próprio criador, que eram histórias muito legais. Depois histórias italianas, né, que faziam sucesso também. E nós tivemos muitas histórias produzidas aqui no Brasil. E era muito engraçado, porque eram histórias assim do cotidiano. Eu gosto muito das histórias do cotidiano desses personagens. Por exemplo, o Donald, do Karl Barks, tinha histórias onde o Donald estava sempre se encrencando com o vizinho dele, o Silva. Né? São histórias assim, brigando por causa do jardim, das flores, limpar o jardim, eu ficava fazendo um barulho que incomodava o vizinho, e eles ficavam brigando, né, se encrencando. Eu achava muito engraçado, né, o Donald nervoso. Então aqui nós tínhamos essas histórias. Aqui outra, por exemplo, esse aqui é o Almanac Disney 204, da Editora Abril. Aqui eu tenho o Almanac Disney, o anterior, 133, também da Editora Abril, onde nós temos essa história aqui, clássica do Barks e os Caçadores da Borboleta Perdida. Uma história até meio polêmica, eu já falei sobre algumas histórias do Barks e do Dom Rosa aí, que sofreram algumas críticas, né, nos relançamentos aí, por causa como não eram retratados, né. Aqui nós temos algumas questões aí com os animais da floresta, mas o interessante aqui é que nós temos aqui, ó, Mim versus Merlin. Então aqui nós temos uma história da Madame Mim enfrentando aí o seu grande rival Merlin, o Mago Merlin, que é inclusive da história onde ela apareceu, né? Na Espada Era Lei, lá na animação dela já enfrenta o Mago Merlin. Apesar dela ter uma pequena aparição lá, mas eram histórias bem legais, e aqui também. E aí as histórias produzidas no Brasil, então eu sempre gostava de ler essas histórias, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, uma história muito engraçada. Eu até separei aqui
Tem uma história dela com o urtigão, onde ela precisa pegar alguns itens, algumas flores que ela quer pegar do sítio do urtigão. E aí acaba enfrentando o próprio urtigão, né? É uma história muito engraçada. E essa aqui é uma história onde as bruxas, recadastramento bruxal, onde as bruxas, nem as bruxas conseguem enfrentar a burocracia. Né? Então é muito engraçada essa história. Eu lembro de ter lido lá, quando era bem criança, onde elas recebem aqui um corujograma. Isso aqui é antes de Harry Potter, tá? Antes do Harry Potter já existiam as corujas ali que levavam os telegramas, né? E elas recebem então uma notificação que elas precisam atualizar o seu cadastro de bruxas, né? Recadastrar lá. E aí elas têm que ir lá no departamento. E aí é uma história muito engraçada sobre a burocracia em alguns departamentos públicos, né? Onde elas enfrentam uma fila para conseguir chegar. Elas precisam de um carimbo de renovação. E aí elas estão nessa fila aqui, ó, com as múmias e os outros bruxos. E os funcionários estão aqui. Então, por exemplo, aqui tem um funcionário. Elas resolvem, como na fila não está andando, elas resolvem invadir lá o departamento. E aí está lá o responsável jogando uma sinuquinha. E aí ela acaba cobrando então deles, né, o carimbo. Então elas estão, é uma sátira aí, ó, as burocracias, né? E elas acabam então conseguindo o carimbo lá que elas precisam. Então é uma história muito engraçada, assim, do cotidiano mesmo. Então nem as bruxas conseguem enfrentar a burocracia. Então aqui está lá o chefe do departamento, elas acabam, né, que eles acabam sendo transferidos. Eu lembro de ter lido essa história na mensal do Tio Patinhas, né? Tio Patinhas 291. Não sei quem escreveu essa história, não tem aqui os créditos, mas eu acho que era uma das histórias produzidas no Brasil. E aqui também no encadernado nós temos, por exemplo, histórias onde elas vêm passar férias com o Zé Carioca aqui no Rio de Janeiro, passar na praia. Aqui então a história onde ela encontra o urtigão, aqui é Madame Mim, né? Flores para uma bruxa. Ela precisa pegar alguns ingredientes que estão no sítio do urtigão e acaba se enroscando e acaba fazendo chover demais lá no sítio do urtigão, alagando o sítio. E também tem uma história muito engraçada onde elas acabam vendo suas versões pré-históricas, que é uma história também bem do cotidiano delas conversando com duas amigas ali. Aqui então elas estão aqui no Zé Carioca, no Carnaval do Rio de Janeiro, tirando férias, inclusive aqui com as marchinhas de Carnaval. Acho que eu não separei. A maioria das histórias é com ela, a da Maga Patológica, principalmente, é ela tentando conquistar a moedinha número 1, né? Do Tio Patinhas. Mas não eram essas as minhas favoritas, né? Deixa eu ver aqui no índice onde está a história que eu estou procurando, as bruxas pré-históricas. Eu achava uma história muito engraçada que eu lembro de ter lido também na época. Então temos as histórias da Madame Mim, por exemplo, tentando conquistar o Mancha Negra, né? O vilão lá do Mickey. A bruxa mais popular, onde elas acabam tendo que fazer uma espécie de um concurso de beleza. Esse eu lembro de ter lido também na época. Bruxas pré-históricas, 266. Só para mostrar um pouco assim, que eram essas histórias as minhas favoritas. Que eu achava mais engraçado aqui. Onde elas estão. Aqui as duas fazendo ali um tratamento de beleza, uma sauna. As duas de roupão. E elas acabam ali por curiosidade sintonizando na bola de cristal delas, umas antepassadas na pré-história, né? E elas veem que essas antepassadas passam pelos mesmos perrengues e dificuldades que elas passam nos tempos atuais, né? Então tem o Tio Patinhas pré-histórico. Assim, mas me parece também uma história bem brasileira, assim. E era muito legal, que as duas amigas conversando. Eu achava, essas histórias eram as minhas favoritas, né? Também as duas fizeram bastante sucesso nos videogames, por exemplo, né? Nas animações, a Maga Patológica apareceu muito no DuckTales,
Inclusive tem as versões novas agora, né, dos DuckTales, relançamentos aí, histórias atuais, onde ela também aparece. A Madame Mim ficou um pouquinho mais esquecida, né, mas ela também aparece. Por exemplo, nos videogames, a Maga Patológica aparece lá no Nintendinho, né, no DuckTales, por exemplo, além de, claro, outros jogos, né, onde ela aparece também. A Madame Mim, por exemplo, é uma das chefes que nós precisamos enfrentar no World of Illusion do Mega Drive, né, um jogo do Mickey e do Donald, bem bacana, que eu já fiz gameplay aqui no canal também, e ela é uma das chefes lá, né, dos bosses que nós precisamos derrotar durante o jogo. Então a Madame Mim foi bem lembrada lá naquele jogo. Atualmente é uma personagem um pouco aí não utilizada mais, acho, pela Disney, mas eu gostava bastante, gosto aí, né, dessas duas bruxinhas. Então obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Você conhecia essas personagens, conhece? A Maga Patológica é mais popular aí até hoje, né? Você provavelmente conheceu, se você não lia os quadrinhos, você deve ter conhecido lá pelo desenho do DuckTales dos anos 80. Certinho? Obrigada. Aí, feliz Dia das Bruxas, né? E vamos dar umas risadas com as bruxinhas legais aí. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.